Vamos para mais uma aula de JavaScript e na nossa aula anterior nós estávamos construindo este gerador de tabuadas que, ao se digitar uma tabuada e pressionar em gerar, ele cria a tabuada dentro de um div. E ao pressionar o botão gerar 2 a 10, ele não faz nada. Isso porque nós só implementamos o primeiro botão. O segundo a gente vai fazer agora, e o objetivo dele é, quando apertar aqui, vai aparecer nossas 9 tabuadas, de 2 até a tabuada do 10, uma do lado da outra aqui, ou para baixo, conforme o espaço disponível. Então vamos construir este exercício agora. O HTML não vai mudar nada, é o mesmo que nós já tínhamos. O CSS também é um CSS que eu preparei para esse exercício e na verdade ele é irrelevante, visto que se eu não tiver nada no CSS, só vai ficar mais feio, mas vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Gerador de tabuada, apertei gerar, tá aqui a nossa tabuada. Então, eu vou deixar esse CSS, depois eu passo para vocês. Mas vocês podem criar o CSS que desejarem aí, já que vocês aprenderam o CSS no semestre anterior. Então, tá aqui nosso gerador de tabuadas. Vamos fazer com que este botão execute a geração de todas as tabuadas. E vamos também deixar a nossa tabela um pouco mais bonita. Então, vamos aqui no JavaScript. Nós criamos uma função calctab que produz uma string contendo a tabuada. Uma função cria divtab, que pega essa string e cria um div contendo ela. Uma função cria um tab, que é a função executada ao pressionar o botão. Agora nós vamos criar uma função que cria todas as tabs, todas as tabuadas. Então, function cria todas. Vou chamar assim. Essa função ela vai ser parecida com a cria um tab, só que então, de novo, eu vou começar limpando tudo. Então, isso aqui é para garantir que não vai ter nada dentro do meu HTML, do meu div, cada vez que eu apertar o botão. Ó, na verdade, antes de fazer isso aqui, eu vou até demonstrar o que acontece se eu não tiver o cria um tab aqui com essa linha que apaga o result wrapper. Então vamos testar isso aqui. Tá aqui, apertei para gerar a tabuada do 11, apertei de novo. Percebam que nasceu um div novo. Apertei a tabuada do 8, de novo, nasceu mais um, tá lá embaixo. E assim por diante. Cada vez que eu aperto, eu gero um novo. Por isso que eu coloquei essa linha que faz o seguinte, ela pega o conteúdo do HTML dentro do result wrapper, que é o div onde vão todas essas tabuadas dentro, e substituo por nada. Dessa forma, esse valor some. Então, vamos fazer o mesmo para gerar todas as tabuadas. Vamos primeiro limpar o nosso div. Próximo passo, vamos criar uma variável e eu vou dizer que ela começa com 2. E vou chamar a função cria_div_tab quantas vezes forem necessárias para gerar todas as tabuadas. Então, while, enquanto n for menor ou igual a 10, então para gerar todas as tabuadas de 2 a 10, faça o seguinte, cria div_tab
E o valor que eu vou transferir para criar a tabuada, o nosso ntab aqui, ó, que vai lá para o HTML tab, vem aqui no calc tab e produz a string da tabuada, esse valor vai ser o próprio n. Então, o meu n começa com 2, e ele vai fazer assim: enquanto n for menor que 10, crie um div com a tab de 2. Depois, n++. Então, aumenta para 3. Confere, 3 é menor que 10? Sim. Cria div tab de 3. Aumenta para 4. 4 é menor que 10? Sim. Cria div tab de 4. 4. Aumenta para 5. E assim por diante, até que chegue no 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim, é igual. Cria div tab de 10, aumenta para 11. Percebam que a tabuada do 11 não vai aparecer. Por quê? Eu aumentei depois de criar a tabuada, e aí eu vou voltar para o começo. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, acabou o meu loop while. Eu vou pular para fora dele e vou para a próxima função que tiver aqui dentro, o próximo comando. Como não tem nada, não vai ter, então a função acaba aqui. E está feita a nossa criação de todas as tabuadas. Mas agora nós precisamos chamar a função criatodas. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o criatab, vou criar um evento. Só que dessa vez, a id vai ser o nosso outro botão, que eu chamei de criatodas. Então, vou pegar essa id. E a função vai ser criatodas. Então, salva. Vamos voltar aqui e ver o que acontece. Se eu apertar no gerar, como está valor 1, vai gerar a tabuada do 1. Se eu apertar no gerar 2 a 10, ele vai gerar a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Percebam que o valor que eu solicitei aqui, por exemplo, do 21, não tem relevância nenhuma quando eu apertar no 2 a 10, porque a função executada ao apertar no gerar 2 a 10 é a criatodas, e a função criatodas sempre obtém um n começando com 2 e repete a criação da tabuada enquanto esse n não passar de 10. Feito isso, nós temos então o nosso gerador de uma tabuada e de todas as tabuadas padrão aí de 2 a 10. Tem mais uma coisa que seria interessante fazer, que é transformar essa tabela em algo mais acessível, mais visualmente agradável também. Então, para isso, eu vou criar, em vez de simplesmente uma string com quebras de linha, vou criar uma tabela propriamente dita, onde essa tabuada vai ter cada célula com um item da tabuada. Então, uma célula com 2, uma com x, uma com 1, uma com igual, uma com resultado, e assim por diante. Isso a gente vai fazer editando a nossa função de calcular a tabuada aqui, ó. O calctab, que produz a string da tabuada, eu posso modificar de forma a criar uma tabela em HTML. Para isso, eu vou começar assim, ó. Cria uma variável chamada tabuada, que antes começava vazia, ela já vai começar com table. Então, HTML de abertura de tabuada. E no final, eu vou precisar fazer com que
depois de eu produzir a tabela, que eu já vou mostrar como produz, no final eu preciso fechar ela. Então vai retornar tabuada mais HTML de barra table. Feito isso, agora, importante, o mais importante para a produção dessa tabela é trocar esse conteúdo aqui por um conteúdo que produz uma tabela. Então vai ficar um pouquinho mais difícil de visualizar, mas, que na verdade vai ficar comprido, né? É assim, ó. Vamos olhar aqui. Tabuada é igual a o que eu já tinha, mais linha de tabela, campo de tabela, valor da ntab. Fecha o campo da tabela. Novo campo de tabela, x, fecha o campo da tabela. Novo campo de tabela, multi, fecha o campo da tabela. Novo campo da tabela, igual, fecha o campo da tabela. Novo campo da tabela, ntab vezes multi, fecha o campo da tabela e fecha a linha da tabela. Percebam que esse é o HTML gerado dinamicamente para criar uma linha de tabela, contendo uma linha da tabuada. Aumenta um no multi e criam mais uma linha dessa aqui, de novo, com o novo multi, até o multi chegar no 9. E no final, por isso que é importante esse barra table, como a gente criou uma tabela no início, a gente tem que fechar uma tabela no final. Ponto e vírgula aqui. E salva. E vamos ver como é que ficou. Gerar a tabuada. Algo deu errado. Vamos conferir aqui por que não funcionou. Provavelmente essa linha tinha alguma coisa errada ainda. Parênteses esperado. Então, eu abri o parêntese aqui, ó. Eu preciso fechar esse parêntese antes do ponto e vírgula. Vou salvar e vamos tentar de novo. Gerar, tá aqui nossa tabuada. Agora ela tá um pouco mais bonitinha. Mesma coisa quando apertar em gerar 2 a 10 e vão ser criadas todas as tabuadas. O CSS que eu preparei, ele usa grade para gerar essas tabuadas. Na verdade, ele usa grade para gerar esse gerador de tabuada. E ele usa Flexbox, acredito eu, não lembro bem. Tem que confirmar para a lista de tabuadas. Pelo comportamento, a lista de tabuadas é uma Flexbox. Quem quiser relembrar, é só dar uma olhada lá no CSS que eu vou passar para vocês. Então aqui, ó, Result Wrapper, Display Flex. Se eu não tivesse CSS, funciona normal. Só não vai ficar tão visualmente agradável. Melhor deixar com CSS. E isso é tudo então para esse exemplo. Até a próxima.